Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anderson Santos, sou médico veterinário. Estou aqui hoje dando assistência técnica em uma criação de galinhas caipira no sistema de produção de poedeiras caipira, né? Eu venho aqui mostrar um problema que não é tão comum assim, mas que pode acontecer e que é muito importante, são muito importantes na verdade, as medidas preventivas, que se trata de quê? Do botulismo em aves. O que acontece? O botulismo ele é uma doença, né, que na verdade é uma intoxicação alimentar. Essa intoxicação nas aves, ela geralmente decorre quando essas aves ingerem, né, a toxina através de alimentos que foram fermentados, por exemplo, uma carcaça no piquete que morreu ali e que um colaborador não recolheu do piquete esse animal morto. Por quê? Essa toxina ela é produzida pelo Clostridium botulino, que é uma bactéria que tem a capacidade de se esporular. Essa bactéria, quando está no ambiente, ela encontra condições desfavoráveis ao seu desenvolvimento, ela esporula e se torna resistente no ambiente e pode durar por muitos anos, até que ela encontre condições ideais de temperatura, pH, umidade e de falta de oxigênio, que é importante destacar isso. Ela é uma bactéria anaeróbica, porque ela precisa da ausência de oxigênio para se desenvolver. Então, ela está presente naturalmente, principalmente no solo, em todos os ambientes possíveis. Você pode encontrar os esporos dessa bactéria, mas ela só se desenvolve se ela encontrar essas condições de anaerobiose, né? Principalmente, que são muito importantes. Essas condições de anaerobiose, falta de oxigênio, geralmente elas acontecem, por exemplo, em água parada, que tem uma boa carga de matéria orgânica ali naquela água parada. Então, essa água fica parada, essa matéria orgânica começa a fermentar em anaerobiose e os esporos dessa bactéria, do Clostridium botulino, eles estão naturalmente presentes ali já. Então, quando eles encontram essas condições de anaerobiose, elas passam, né, mudam de forma, deixam de ser esporuladas e passam para a fase vegetativa. Na fase vegetativa, elas começam a se multiplicar e produzir as toxinas, que no caso, o que vai causar a doença é a toxina, não a bactéria, porque isso é uma intoxicação, não uma infecção, compreenderam? Então, isso pode acontecer principalmente em poças d'água, em carcaças que não foram recolhidas do ambiente. E assim, é uma doença aguda, é importante falar isso com relação à epidemiologia, é uma doença de desenvolvimento agudo. Ela pode manifestar os sinais clínicos animal de algumas horas e até 2 dias no máximo após a ingestão da toxina. Você vai ver uma alta mortalidade. Essa toxina ela se aloja na placa motora, na junção neuromuscular. Nessa junção neuromuscular, ela vai bloquear os receptores de acetilcolina do músculo, né, que são os receptores nicotínicos. Bloqueando esses receptores, a acetilcolina não vai conseguir desenvolver a função fisiológica dela, que é promover a contração muscular. Então, o que acontece? Você tem principalmente uma paralisia flácida da musculatura. Então, o que você vai observar de sinais clínicos nessas aves são, no caso, paralisia, né? Pescoço mole, a ave vai estar com o pescoço mole, não vai ter força para se levantar, geralmente vai estar com o bico no chão, pescoço mole. Isso tudo em decorrência da flacidez muscular. As penas, elas se desprendem muito facilmente, porque também há o relaxamento do músculo retrator das penas, então elas acabam também liberando essas penas com muita facilidade. Então, pessoal, eu quis explicar isso um pouquinho para vocês, só para dar uma introdução, para que vocês compreendam melhor, tá? E agora eu vou mostrar aqui o número de aves que a gente tem aqui em 2 dias, tá, gente? Começou a aparecer ontem. A gente identificou as primeiras aves com sinais clínicos ontem. Ontem nós vimos 17 aves e hoje apareceram mais 12. Então vocês podem ver a gravidade desse problema, né? E assim, o tratamento para botulismo, gente, tem muita gente que usa antibióticos e tudo mais, mas na minha opinião, isso daí não tem tanta eficiência, porque nós não estamos tratando uma infecção,
nós estamos tratando uma intoxicação. O antibiótico não vai ter efeito algum sobre a toxina, entendeu? Então, o que seria o adequado? A administração intravenosa de soro antibotulínico para toxina C e D. No Brasil, nós temos somente um produto, que é o Botulin CD. Ele é para equinos e bovinos. Só que, gente, na avicultura, a administração desse soro ela é inviável, tanto por questões econômicas, quanto por questões técnicas, porque é um medicamento muito caro. E como é que você vai colocar acesso venoso em aves, tipo, que seja uma granja grande, por exemplo? Como é que você vai colocar todas as aves no soro, entendeu? Então, para botulismo, gente, a gente tem que trabalhar realmente com a prevenção, tá? É higienização de bebedouro todos os dias, tá? A gente acha que isso não é importante, mas quando a gente vê um problema desse, a gente vai ver a importância desses procedimentos de higiene que são básicos e o quanto eles são importantes. Porque a partir do momento que as aves ingerirem a toxina, você não vai ter um meio viável de curar isso, entendeu? Então é importante recolher diariamente, fazer uma inspeção nos piquetes, dentro dos galpões para recolher as carcaças, descartar adequadamente essas carcaças para que você não tenha o desenvolvimento de moscas varejeiras ali, as larvas, porque muitas vezes as larvas elas podem transmitir também a toxina, porque ela se desenvolve na carcaça, né, em decomposição, em estado de putrefação. Se essa carcaça apresentar ali a toxina botulínica, a larva da mosca, né, da mosca varejeira, ela também vai ter. Muitas vezes a ave também pode comer essa larva e adquirir o botulismo em decorrência dessa ingestão de larva de mosca também. Então, não deixe, né, carcaça de aves mortas nos piquetes, nos galpões, descarte na composteira, jogue cal, cubra com bastante matéria seca, resto de folha, serragem, resto de madeira, para que ali não tenha acesso de mosca também, entendeu? Na composteira. Água parada nos piquetes, isso também é muito importante a gente ter esse controle. Higienização de bebedouros diária. Por quê? Porque a ave vai, quando ela vai fazer a dessedentação dela, beber a água, ela está com a cavidade oral suja de alimento e de ração, e quando ela vai beber água, essa ração acaba ficando no fundo do bebedouro, né? Abaixo da linha de água. E ali é um ambiente ideal de anaerobiose. E aí essa bactéria começa a se reproduzir. Ela começa a utilizar os restos daquela ração como nutriente e começa a se multiplicar. Independente do substrato, essas bactérias elas conseguem utilizar substratos de origem animal ou de vegetal para se reproduzir. Tá ok, pessoal? Agora eu vou mostrar um pouquinho. Quero pedir desculpa para vocês pela demora. Quero mostrar um pouquinho dos casos aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, pessoal. Isso aqui são as aves que nós temos, tá? São muitas. Em 2 dias foram 34 aves, tá? Provavelmente nós ainda teremos mais casos. Então, galera, deixa eu mostrar aqui para você.